Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de ouvir relatos sombrios, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. Quero compartilhar a história de quando atravessei o deserto do México para chegar aos Estados Unidos. Estava em uma situação desesperadora, o que me levou a tomar a decisão de deixar meu país de origem. Infelizmente, não esperava que isso me traria a experiência traumática de presenciar atividades e comportamentos paranormais no meio da noite. Caminhávamos sob o sol mais intenso que eu já havia sentido na vida. O calor era tão exaustivo quanto a areia que se infiltrava em meus sapatos, fazendo parecer que meu corpo pesava mais. A atitude dos coiotes, como são chamadas as pessoas que nos guiam pelo deserto, também não ajudava. Eles diziam que não ajudariam quem ficasse para trás, pois isso prejudicaria o restante do grupo, algo que não toleravam. Nos lembravam que todos já havíamos pago e que não importava se alguém caísse, se perdesse ou morresse. Eram realmente cruéis, mas logo entendi que era preciso ter estômago para situações como aquela e, de certa forma, tinham razão. Fiquei atento a todos, embora sua maneira de agir não nos agradasse. Eles se certificavam de nos contar periodicamente para garantir que ninguém faltasse e nos avisavam dos momentos certos para beber água, sentar para descansar ou reduzir o ritmo. Era uma viagem incrivelmente cansativa, mas que valeria a pena no final das contas. Tudo mudou em uma noite de lua cheia. Notei que uma mulher continuava perguntando quantos dias faltavam para chegar, e um dos coiotes, já irritado, inventava que ainda restavam uns 10 ou 15 dias. Ela ficava nervosa e dizia que precisava chegar rápido, pois havia feito certas promessas a alguém que não mencionou e tinha que cumpri-las logo, mas todos a ignoraram. Quando a noite seguinte chegou, decidi ficar de olho nela. Devia haver alguma razão para sua inquietação e realmente havia. Não dormi observando aquela mulher e vi quando ela se levantou e ficou parada, observando todos enquanto dormiam, imóvel como uma estátua. Senti então uma brisa muito fria sobre meu rosto. Era forte, mas a areia não se levantava. Minha pele se arrepiou e um calafrio estranho me fez afastar ainda mais daquela mulher. Foi então que a vi olhar para um dos homens que vinham conosco, um homem de uns 50 anos que dormia tranquilamente. Ela se aproximou dele e o segurou pelo pescoço. Sem pensar, quis gritar, mas fiquei tão impressionado que fiquei em choque e não pude falar. Não consigo descrever exatamente o que senti, mas foi uma sensação impressionante. Tornou-se impossível articular qualquer palavra. Nenhum dos coiotes estava acordado quando aquilo aconteceu. Tentei correr até eles para afastá-la, mas aquela mulher me empurrou com uma força incrível, fazendo-me cair vários metros para trás, rolando na areia até parar em uma pequena colina. A queda foi forte e me deixou um pouco atordoado. Demorei pelo menos 1 ou 2 minutos para me levantar e voltar ao grupo. Ao fazer isso, vi que aquele senhor já estava morto. A mulher havia tirado sua vida. De repente, ela soltou um grito horrível, tão grave e forte que parecia rasgar suas cordas vocais. Isso acordou o restante do grupo. O caos se instalou quando viram a mulher com um aspecto diferente. Sua pele tinha um tom acinzentado com veias azuis marcadas desde as pernas, braços, pescoço e até no rosto. Seus olhos haviam se tornado de uma cor entre vermelho e amarelado, como se estivessem cheios de sangue, e seus lábios estavam rachados, como se não tivesse bebido água há dias. A dor na perna, da qual ela vinha se queixando, parecia ter desaparecido. Ela soltava muita saliva pela boca e nos olhava com ódio. Um dos coiotes que estava mais afastado não sabia o que havia acontecido e gritou para ela se calar, dizendo que não era momento para brigas e que fosse dormir, deixando os outros descansarem para recuperar forças para a caminhada seguinte. Um garoto mais ou menos da minha idade se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-la e deter seus gritos. Ficamos surpresos quando ela deu um tapa tão forte que deixou o rapaz caído no chão, evidenciando novamente sua força descomunal. Ela começou a fazer ruídos estranhos, enquanto todos se afastavam dela, e então perseguiu a pessoa mais próxima, uma mulher que afirmava ser esperada por seu filho nos Estados Unidos. Ela a alcançou e, com suas próprias mãos, cravou as unhas no rosto da mulher, deixando feridas tão profundas que arrancou pedaços de pele manchados de sangue.
Deixou a mulher caída gritando de dor e foi atrás de um dos coiotes que não conseguia sacar sua arma. Corri até a mulher que estava sangrando no chão. As feridas em seus olhos e pescoço eram muito profundas. Ela não iria sobreviver, não havia como. O pior era que ela me suplicava para não deixá-la sozinha. Levantei o olhar e vi a mulher possuída pelo demônio, que me encarava com ódio. Ela correu em minha direção a toda velocidade e eu não consegui fugir, pois minhas pernas não respondiam devido ao terror que senti. Era impossível escapar de uma alma tão possuída. Fechei os olhos e me preparei para o pior. Foi então que ouvi disparos. Um dos coiotes havia conseguido sacar sua arma e naquele momento acabou com a vida daquela mulher, se é que ainda se podia chamá-la assim. Nos aproximamos do corpo dela e confirmamos que estava morta. 3 pessoas morreram naquela noite, de uma maneira que nunca imaginávamos. Daquela difícil jornada em busca dos nossos sonhos, tivemos que retomar a caminhada imediatamente, deixando os corpos para trás e com o medo de que algo assim se repetisse com algum de nós que sobrevivemos. Felizmente isso não aconteceu e conseguimos chegar ao nosso destino sãos e salvos. Não tenho ideia para quem ou para o que aquela mulher fez promessas que evidentemente não pôde cumprir e acabou possuída por algo sinistro. Sem dúvida, é uma experiência macabra que nos acompanhará pelo resto de nossas vidas. Gostaria de compartilhar com vocês o meu relato. Quando tomei a decisão de emigrar para os Estados Unidos, me preparei para enfrentar os perigos mencionados, mas nunca imaginei que encontraria algo sobrenatural e sinistro. Experimentei o verdadeiro terror, sem piedade nem misericórdia, e renunciei para sempre à ideia de migrar para outro país. Um amigo me havia falado sobre a possibilidade de irmos para os Estados Unidos, pagando uma boa soma de dinheiro a algumas pessoas que nos levariam na parte traseira de um veículo de carga. Eles encheram o veículo com cestas de frutas para que não pudéssemos ser vistos durante as verificações e nos colocaram na parte de trás. Disseram que era apenas para não ser tão óbvio, pois a polícia sabia sobre nós e nos deixaria passar sem problemas, já que o motorista lhes dava dinheiro como suborno. Foi assim em cada retenção que encontramos, e tudo estava indo bem. Eu viajava com aquele amigo que me contava sobre as dificuldades que estava enfrentando em seu país de origem. O dinheiro não era suficiente para alimentar sua família, e de alguma forma conseguiu um empréstimo no banco para pagar a viagem. Eu fiz o mesmo, embora meus pais e irmãos tenham me ajudado contribuindo com algo, pois o que consegui não foi suficiente. Imaginava os Estados Unidos como nos filmes. Finalmente teria dólares nas minhas mãos, mas não deixava de me preocupar por não falar inglês. No veículo, um senhor me disse para não me preocupar com isso, pois ele conhecia muitas pessoas lá que mal conseguiam se expressar bem em espanhol. Rimos, pelo menos tínhamos um bom ambiente ali. Foi quando uma das mulheres que se mantivera calada durante toda a viagem falou. Disse que tinha ouvido o motorista falar ao telefone, dizendo que nos levaria para um lugar completamente diferente. Todos nos entreolhamos, mas não reagimos apenas às palavras daquela mulher, mas também ao seu comportamento. Ela estava tremendo há algum tempo, e todos pensávamos que era por causa do frio. Por um momento, quis acreditar que era verdade, que ela realmente estava nos alertando, mas depois lembrei de todo o dinheiro que havíamos investido nisso. Recusei-me a acreditar que fosse um engano, pois significaria nossa ruína. Alguns propuseram descer no próximo ponto de verificação, enquanto outros sugeriram jogar a mulher do veículo para evitar problemas mais adiante. No final não fizemos nada, mas a olhavam com desagrado e desconfiança. Ela não tinha culpa do que nos disse, mas tomou a decisão de se lançar do veículo assim que reduziu um pouco a velocidade por causa de alguns buracos na estrada. Corremos para ver se ela sobreviveu e felizmente sim, ela sobreviveu. Levantou-se e fez sinal com as mãos para que saltássemos também, mas ninguém o fez. Voltamos a cobrir o veículo e esperamos até dormirmos. Depois de algumas horas, ainda de noite, aqueles que nos transportavam nos acordaram. O veículo estava parado e nos falaram de fora que era hora de descer, pois íamos tomar uma rota diferente em outro veículo. Ao descer, nos deparamos com uma hacienda luxuosa. Ao nosso redor só havia mato e a poucos metros, uns 8 homens com armas nas mãos apontando diretamente para nós.
Éramos 10, sem armas, apenas provisões para a viagem. Eles nos disseram para caminhar para frente, atrás da piscina que estava ali perto. Nos levaram em fila como se fôssemos gado. Entendemos naquele momento que a mulher dizia a verdade e cometemos um grave erro ao não tê-la escutado. Nos levaram para uma área ao lado da luxuosa hacienda que parecia mais uma mansão. Vimos uma enorme cruz de madeira enterrada no chão, com um homem derramando sangue por múltiplas feridas em todo o corpo. Não parecia que ele respirava. Evidentemente estava morto. Debaixo da cruz havia símbolos desenhados com seu sangue. Por trás dele vinham pessoas vestindo túnicas negras, e 2 deles seguravam facas longas. Um dos que estava comigo perguntou quem eram e o que fariam conosco, mas não nos responderam absolutamente nada. O medo que senti foi indescritível. Só de ver aquele homem na cruz, imaginei que esse seria nosso destino. Não queria terminar minha vida assim. Não podia aceitar isso. Meu amigo me propôs por sinais correr para o mato. Era noite. Seria muito difícil nos encontrarem. Era nossa única chance. Mas os outros perceberam nossas intenções e correram antes, surpreendendo aquelas pessoas armadas, e todos se dispersaram pelo mato em diferentes direções. Aproveitei que eles estavam focados nos primeiros que correram e me juntei a outro grupo que começou a fugir. Uma série de disparos foi iniciada contra nós, tirando a vida de 3 pessoas. Eles acertaram as pernas de outros para derrubá-los, e apenas 2 de nós conseguiram escapar pelo mato. Atiraram na perna do meu amigo que caiu entre a vegetação. Com a adrenalina e a escuridão, perdi-o de vista, só tendo tempo para continuar correndo. Tive que deixá-lo ali, ou então teriam me capturado também. Corri com uma garota que conseguiu se embrenhar entre as árvores. Não paramos por pelo menos 1 hora. Quando finalmente paramos, mal conseguíamos recuperar o fôlego, e imediatamente continuamos a caminhada, até chegar a uma estrada. Pedimos ajuda e nos levaram para a polícia, que nos enviou de volta ao México. Lá, liguei para um familiar que veio em meu auxílio e voltei para meu país de origem. Nunca mais saí de lá. Fiquei com aquela experiência traumática e nem sequer pudemos denunciar à polícia o que aconteceu, pois não sabíamos onde ficava aquela hacienda. Agradeço a Deus todos os dias por ter salvado minha vida, e desde então, minha fé nele é tudo o que me acompanha. Muitos falam sobre a selva do Darién, mas só quem passou por lá pode afirmar com certeza que aquilo é um inferno muito pior do que o descrito na Bíblia. O medo nunca abandona seu corpo. Você caminha muitas vezes por inércia e pelo temor de ficar para trás, se perder e ser abandonado. Por ter vivido essa experiência horrível, escrevo estas palavras para contar como foi minha passagem por esse lugar assustador. A situação na Venezuela era muito crítica. Comer 3 vezes ao dia era coisa do passado, e 2 já era um milagre. Tanto minha família quanto eu emagrecemos incrivelmente, e sentir fome se tornou normal. Era uma situação muito desgastante. Todos diziam que não podíamos suportar nem mais um dia, e então me chegou a proposta de ir para os Estados Unidos pela selva do Darién. Não hesitei e aceitei com o consentimento da minha família. Prestes a começar a marcha, alguns homens nos disseram que era como fazer uma excursão, embora muito mais cansativa e pesada, mas que no fim das contas valeria a pena. Mantive esses pensamentos na minha cabeça o quanto pude, mas não foi por muito tempo. Era extremamente exaustivo. Às vezes, minhas pernas tremiam a cada passo que dava, e a noite estava longe de chegar. Os mosquitos eram uma das piores torturas, além do estresse de ouvir o guia dizer que não podíamos nos separar, pois ele não voltaria por ninguém, e alertava os que ficavam para trás a acelerarem o passo para se reagruparem. Fiquei surpreso ao ver mulheres grávidas, adolescentes com filhos nos braços, senhores e senhoras com dificuldade até para caminhar por 1 hora seguida, passando por cada pedra, colina e montanha, dia após dia. Uma completa loucura. Perceber que não era só eu que estava passando por dificuldades no meu país, mas muita gente de muitos lugares. As noites eram as piores. Por um lado, queria que chegassem para descansar, mas por longos períodos podiam-se ouvir os gritos de algumas mulheres ao longe, que suplicavam para que parassem, que as deixassem, ou até que as matassem, além de coisas muito piores que não mencionarei. Situações que nenhuma mulher deveria experimentar.
Tenho certeza de que eu não era o único que ouvia aquilo. Em algumas ocasiões, sentíamos e ouvíamos passos entre as árvores, o que significava que algum animal selvagem estava por perto, mas depois se afastava. Como disse antes, o medo não abandonava nosso corpo nem por um momento. Mal conseguia dormir e tentava fazê-lo antes de ouvir aqueles gritos de pessoas, sabe-se lá onde. Pouco a pouco, fui notando que faltavam pessoas, na maioria mulheres. Uma senhora me disse que havia observado alguns homens chegarem à noite e levarem uma delas, tapando sua boca com a mão e carregando-a entre dois homens. Minutos depois, ouviu-a gritar. Reclamei com ela. Perguntei por que não nos disse nada, e ela respondeu que aqueles homens tinham armas, e se via nos olhos deles que não hesitariam em tirar a vida de ninguém. Entendi que foi uma boa decisão. Talvez alguns de nós não tivéssemos suportado a ideia de ver alguém do grupo ser sequestrado e, num momento de adrenalina e impulso, poderíamos perder não só uma vida, mas duas. A senhora tinha muita clareza sobre o que estávamos enfrentando e, embora fosse difícil aceitar, não podíamos fazer mais nada além de contar com a sorte nos dias seguintes. Acho que foram os piores, ou pelo menos os mais traumáticos. Víamos pessoas ao lado do caminho que seguíamos, caídas no chão, estendendo-nos as mãos, pedindo ajuda, água, comida e para não deixá-las ali. Em sua maioria, eram idosos que não estavam aptos para uma caminhada tão difícil como aquela e se rendiam ao cansaço ou à pressão de atravessar uma selva tão perigosa como a do Darien. Mais à frente, víamos apenas um monte de cadáveres no caminho que tínhamos que evitar, enquanto tapávamos a boca com as mãos por causa do cheiro podre. O guia nos dizia para apressarmos o passo, porque aqueles corpos atraíam animais carniceiros e, se nos vissem, seríamos suas presas. Vi o olhar daquelas pessoas mais velhas que pensavam que terminariam assim, mais cedo ou mais tarde, antes de chegar ao fim da selva. Deduzia que, mesmo tendo boa condição física, aquilo era uma tortura, o que se podia esperar daqueles que mal podiam caminhar. O pior dia de todos foi quando nos deparamos com a ameaça de um animal selvagem. Alguns diziam que era um jaguar, leopardo, ou não sei, não pude distinguir. Talvez um tigre, mas a questão é que ouvimos algo se aproximando pelas árvores em nossa direção. O guia apenas nos dizia para não nos movermos por alguns segundos, enquanto o medo e a vontade de viver me permitiram contorná-lo e me reunir com o grupo à frente, que já havia começado a correr. Só se ouviam os gritos enquanto o animal os atacava, escolhendo-os pela proximidade. Olhei para trás uma vez e isso bastou para correr mais rápido, sem me importar com quem ficava para trás. Pelo menos 30 pessoas se perderam por causa desse incidente, e mais de 3 morreram, segundo o que vimos. Era impossível voltar por eles. Muitos saíram do caminho para se embrenhar na selva, na esperança de escapar do animal selvagem. Não soube mais nada deles, nem se encontraram outro grupo, se seguiram o caminho correto ou se foram sequestrados pelas pessoas más que rondavam a selva a toda hora. Sei que tudo isso valeu a pena e consegui chegar aos Estados Unidos, mas sempre que me perguntam sobre essa viagem pela selva do Darien, faço o possível para que as pessoas entendam que é uma péssima ideia e que, se o tempo voltasse, mesmo sabendo que consegui, de nenhuma maneira voltaria a entrar lá. Quero compartilhar uma experiência que não foi apenas traumática e triste, mas também assustadora e terrível, ocorrida em um hospital. Desde então, evito ir a centros de saúde, a menos que seja absolutamente necessário. Nunca imaginei que o que testemunhei fosse real e passei meses negando a realidade do que meus olhos haviam visto. Isso aconteceu em 2001, quando me formei como psicóloga. A celebração foi magnífica, capturada em fotos, vídeos e momentos inesquecíveis que ficarão para sempre na minha memória como um dos dias mais felizes da minha vida. No entanto, pouco tempo depois, meu irmão mais novo foi internado no hospital devido a uma doença com a qual ele lutava há anos. Esse menino era a luz dos meus olhos, minha razão de viver, meu tudo. Quando disseram que alguém precisava ficar com ele por várias noites, não hesitei em dizer que seria eu. Não importava quantas semanas fossem necessárias, os exames demorariam um pouco
e devido às circunstâncias delicadas, os médicos precisaram aumentar a dose dos medicamentos. Ele parecia bem, sorria, brincava comigo e ria das minhas piadas ruins só para não me fazer sentir mal. Levei meu laptop para que pudéssemos assistir a filmes à noite, ajudando-o a dormir se ele se sentisse entediado. Durante a madrugada, quando ele finalmente adormecia, eu ficava entediada e saía do quarto, indo para um corredor onde algumas enfermeiras trabalhavam nos computadores. Uma noite comecei a conversar com uma delas, que estava afastada, e ela perguntou sobre minha profissão. O principal tema foi que eu tinha acabado de me formar como psicóloga. Continuamos conversando até que mencionamos o quarto ao lado do meu irmão. A enfermeira contou que, há um mês, um menino morreu de repente, durante a noite, embora estivesse em perfeitas condições. Ele estava internado por uma simples fratura no braço e seria liberado no dia seguinte. A família processou o hospital, afirmando que algo deveria ter sido feito a ele, e não receberam uma explicação lógica sobre o ocorrido. As câmeras não captaram nada fora do normal. Ninguém entrou no quarto naquela noite. Ele apenas esperava amanhecer para ir embora. A enfermeira mostrou certo receio diante do inexplicável acontecimento e comentou que talvez os rumores que circulavam pela internet fossem verdadeiros. Não hesitei em perguntar a que rumores ela se referia, mas nesse momento outra enfermeira chegou, dizendo que precisavam dela e ela teve que sair. Quando voltei para o quarto do meu irmão, vi um menino ao lado dele e fiquei paralisada. Você pode se perguntar por que eu teria medo de ver um inocente menino falando com meu irmãozinho. A razão é que a enfermeira havia me mostrado uma foto do menino falecido, e era ele. Diante de mim, ele acariciava a cabeça do meu irmão. Imediatamente me virei para abrir a porta e chamar as enfermeiras, mas a porta não abriu. Parecia estar travada e foi impossível abri-la. O mesmo menino disse para eu não tentar, que apenas ele poderia abrir a porta. Então, ele deixou meu irmão em paz, caminhou até mim e disse que ela viria buscar meu irmão naquela semana. Avisou que eu não poderia fazer nada a respeito e disse que sentia muito que fosse assim. Eu o vi se afastar, abrir a porta que eu não conseguia abrir e sair. Segui-o imediatamente, mas ele já não estava em lugar nenhum, como se a terra o tivesse engolido, e era evidente que ninguém mais o viu. Algo me dizia que isso era verdade, e não investiguei o óbvio. Logo comecei a pesquisar na internet e encontrei um fórum que falava sobre o mesmo hospital onde eu estava. Todos afirmavam que havia rumores de pessoas que diziam ter visto uma enfermeira fantasma, uma que faleceu anos atrás no hospital durante o parto de seu bebê, mas não conseguiu sobreviver. Dizem que essa enfermeira não conseguiu descansar em paz e busca consolo nas crianças. Por isso era comumente vista por infantes e ocasionalmente por alguns adultos. Fiquei aterrorizada ao ler isso. Não queria que meu irmão passasse por algo horrível naquele hospital e experimentasse o terror de ver um fantasma. No dia seguinte, fiz todo o possível para solicitar a transferência do meu irmão. Inclusive, meus pais foram ao hospital para me apoiar, mas disseram que isso era impossível. O tratamento estava tendo os resultados esperados e mudá-lo de repente provocaria danos à saúde do meu irmão. E eles não podiam se dar a esse luxo, especialmente no meio das controvérsias que enfrentavam. Quando a noite chegou, foi impossível tirá-lo de lá. Nosso último recurso foi solicitar uma ordem de alta para levá-lo para casa, mas até nisso falhamos. Mais uma vez, estávamos os dois sozinhos naquele andar, quase sem pessoal àquela hora. E o silêncio era abismal. Eu só conseguia ouvir o preocupante som da máquina que monitorava seus sinais vitais. E com o passar das horas, senti uma necessidade terrível de ir ao banheiro. Fui o mais rápido que pude, mas enquanto lavava as mãos, comecei a sentir uma presença inexplicável. O ambiente ficou mais frio e deprimente, e uma sensação de mal-estar tomou conta de mim, como uma tristeza profunda. Foi então que comecei a ouvir os sinais vitais do meu irmão se acelerarem rapidamente do nada. Tentei correr para chamar as enfermeiras, mas a porta não abriu. Estava presa por algo que não me permitia empurrá-la, embora antes disso eu não tivesse tido problemas para abri-la ou fechá-la. Continuei sentindo essa presença, que me gerava uma tristeza enorme, enquanto o medo pelo que acontecia com meu irmão aumentava, e eu não conseguia sair. Então, ouvi o som horrível da máquina indicando a ausência de sinais vitais. Nesse exato momento, consegui abrir a porta sem problemas.
mas nada pôde explicar por que não conseguia abri-la quando mais precisava. Meu irmão já não respirava. Corri para buscar ajuda das enfermeiras para que fizessem o possível para salvar meu irmãozinho, mas foi em vão. Meu irmão faleceu naquela noite. A causa oficial de sua morte foi uma parada cardíaca repentina, mas eu sei que algo mais aconteceu naquela noite. Pensar que meu pobre irmãozinho pode ter visto algo horrível e que uma entidade fez isso com ele me enche de lágrimas, assim como aconteceu com aquele outro menino que faleceu há algum tempo. A enfermeira com quem conversei outro dia me disse em segredo que o outro menino e meu irmão não eram os únicos. Essas mortes estranhas e repentinas aconteciam mais frequentemente do que eu imaginava, mas estavam ameaçados e não podiam falar nada. Passei o tempo gritando no hospital, afirmando que algo maligno rondava aquele lugar e que deveriam fazer algo, pois outras crianças perderiam a vida. Tentaram apenas me acalmar até que os seguranças chegaram e me tiraram de lá. Com tantas acusações que fiz contra o hospital, pensei que os repórteres inundariam o lugar pela manhã, mas nenhum apareceu. Eles conseguiram encobrir tudo e recebíamos mensagens e chamadas de pessoas desconhecidas nos ameaçando, dizendo tudo o que fariam conosco se falássemos algo. Sepultamos meu irmão com uma dor imensa e a impotência de não ter podido fazer nada para salvá-lo. Muitos relatam ter vivido experiências terríveis com entidades paranormais em hospitais, como presenças de pessoas que faleceram no local e coisas assim. Mas eu posso dizer que naquele dia tive mais medo de um vivo do que de um morto. Talvez exista maldade nas entidades demoníacas, nos espectros e fantasmas, mas do meu ponto de vista, a maldade do ser humano sempre será superior. Por isso, às vezes, esses espectros nos usam como intermediários. Meu nome é Glória e isso aconteceu em 2015, quando eu estava hospitalizada. Naquela época, eu já estava internada há cerca de 2 semanas devido a um acidente de moto enquanto dirigia com minha melhor amiga. A recuperação estava rápida. Eu já podia caminhar sozinha e andar livremente pelo quarto. O médico estava esperando os últimos exames para confirmar plenamente que tudo estava em ordem. Na minha cabeça, eu pensava que, embora não percebesse, às vezes esses acidentes deixavam sequelas que poderiam causar problemas no futuro, e eles queriam evitar ou antecipar isso. Eu já havia feito amizade com algumas enfermeiras, e meus amigos me visitavam umas 3 ou 4 vezes por semana. Sei que alguns vinham pelas lindas garotas do pessoal de saúde. Sério, elas eram realmente lindas. Brincávamos sobre isso, e felizmente elas permitiam que meus amigos ficassem no quarto, mesmo que fossem mais de 2, superando o limite permitido nas horas de visitas. Apesar do bom tratamento, ninguém podia ficar comigo à noite, nem mesmo na sala de espera do primeiro andar. Eu não entendia o motivo, apenas diziam que eram normas do hospital e meus pais aceitavam, mas com má vontade. Isso não era um grande problema, mas meus pais preferiam estar comigo o tempo todo e não ter que esperar até amanhã para saber como eu estava. Eu rezava para que esses exames saíssem o mais rápido possível e me dessem alta. Aquelas semanas ali pareciam eternas, assim como os dias que se arrastavam. Foi então que, uma tarde, nos informaram que o médico que vinha acompanhando meu processo de recuperação foi substituído de última hora e outro chegou. Ele era incrivelmente amigável comigo e com minha mãe. De fato, nos deu esperança de que eu poderia ficar acompanhada, mas não naquela noite. Disse que falaria com o diretor para que eu pudesse passar o restante dos meus dias ali com alguém à noite. Não parecia haver preocupação com o conforto dos pacientes. Minha mãe brincava, dizendo que eu tinha agradado ao médico, mas isso não importava para mim. Eu estava apaixonada por um rapaz da universidade, então o médico estava completamente fora de cogitação. Quando a noite chegou, ele disse à minha mãe que não poderia ficar, mas que na noite seguinte tudo estaria resolvido, pois já havia conversado com o diretor e dado a ordem. Era só esperar mais um dia, o que me parecia aceitável. O problema é que tudo estava indo bem demais, e a noite parecia tão normal que não suspeitar nem por um segundo foi o maior erro da minha vida. O relógio marcava meia-noite quando o médico entrou, um pouco histérico, dizendo que uma transferência de hospital havia sido aprovada de última hora e que seria realizada imediatamente. Claro, eu me assustei, pois não esperava por isso.
Tentei avisar minha mãe pelo celular, mas o médico foi mais rápido, colocou-o em uma bolsa e disse que lá me entregariam todas as minhas pertenças. Ele soltou o freio das rodas da minha cama e me tirou do quarto, empurrando-me pelos corredores. Achei estranho porque não vi nenhuma outra enfermeira ou qualquer outra pessoa. Além disso, meu corpo parecia extremamente pesado. Embora eu quisesse gritar, era impossível. Sentia que estava prestes a desmaiar, o que intensificava meu medo. Tudo o que pude pensar foi que algo devia estar no soro que me aplicaram. Depois de alguns minutos, subimos por um elevador e ele me levou a um quarto muito afastado, onde as luzes quase não funcionavam. Ele não me colocou na cama, tirou o soro, me carregou e me deixou no chão. Não era um quarto como os outros, mas um muito pequeno, onde uma cama ocuparia muito espaço. Mal consegui me sentar. O médico acendeu a luz e, antes de sair, disse que a má sorte havia batido à minha porta e que, se eu gritasse, ele mesmo viria fechar meus olhos permanentemente. Foi então que percebi que ao meu lado estava outra garota, com os joelhos encolhidos junto ao corpo, tremendo e encostada na parede. No fundo do quarto estava o cadáver de outra pessoa, vestida como enfermeira. O cheiro começava a se intensificar e a garota me disse que ele a havia matado pela manhã. Perguntei quem era aquele homem e ela confessou que descobriu que aquele suposto médico trabalhava para uma rede de tráfico de mulheres que se encarregava de substituir as pacientes. Elas eram escondidas naquele lugar para que não pudessem nos encontrar e, com o passar dos dias, seríamos dadas como desaparecidas. Nessa altura, já estaríamos muito longe, em outro país ou talvez mortas. Ela também revelou que uma das mulheres que descobriu o esquema foi aquela que ele assassinou. Tudo isso me fez entender que não sairíamos vivas de lá. Tentei me levantar para abrir a porta, mas minhas pernas mal respondiam. Disse a ela para fazer isso, mas ela estava tão aterrorizada e trêmula que mal conseguiu me contar tudo. Negava com a cabeça tudo o que eu dizia para fazer. E 2 horas depois, o médico voltou com uma enfermeira. Ela era quem nos sedava para poder nos levar do nosso quarto para aquele lugar escuro. A maldade nos olhos dela, a maneira como falava e nos tratava, como se fôssemos objetos, me fez entender que ela não mentia e que sua maldade superava tudo o que eu conhecia. Ele foi embora, trancou a porta e, então, a garota que estava comigo se animou a tentar abrir, mas foi em vão. Não conseguiu. Eu recuperava minhas forças e tentei ajudá-la, mas nada adiantou. As horas passaram e chegou a tarde. Desesperei-me a ponto de começar a gritar. A outra garota chorava, mas depois me acompanhou com seus gritos. Um raio de esperança surgiu quando alguém apareceu correndo, dizendo que buscaria uma maneira de nos tirar de lá. Ele se apresentou com um tubo, com o qual forçou a fechadura com uns 10 golpes. Era o irmão da garota que estava ali comigo, que decidiu visitar sua irmã fora de horário, escondido. Ao não vê-la, soube que algo estava errado. Então decidiu procurá-la até encontrá-la. Contamos tudo a ele e imediatamente chamamos a polícia. Esperamos os oficiais no primeiro andar do hospital. Eles encontraram o cadáver naquele quarto e imediatamente prenderam o médico, que nunca confessou nada. Estava claro que ele não agia sozinho e também prenderam a enfermeira que o ajudava em seus crimes. Desde então, afirmo e reitero que um fantasma pode assustar, traumatizar e causar pânico. Mas o maior dos perigos sempre será representado por outro ser humano, completamente consciente e em seus 5 sentidos. A verdadeira maldade pura. Muitos dizem que o diabo não existe, enquanto outros afirmam ter tido experiências em que foram vítimas de sua maldade e poder. Eu, por outro lado, posso dizer que sua maior ferramenta para espalhar o ódio e fazer mal é o homem. E uma terrível experiência me fez confirmar essa crença. Era o ano de 2014. Eu estava hospitalizada porque o ônibus em que eu estava sofreu um acidente ao ser atingido por outro veículo no lado onde eu estava sentada. Meu braço direito precisou ser engessado devido a uma fratura e eu sentia tonturas constantes, tão fortes que tinham que me dar medicamentos não só para a dor, mas também para me fazer dormir. Minha família estava muito preocupada e poucos podiam me visitar, pois o horário de visita coincidia com o horário de seus trabalhos. Às vezes ia uma tia, outros dias um primo,
Alguns dias eu passava sozinha e lhes notificava tudo pelo celular. Era tedioso ter que fazer quase tudo com uma só mão, e o gesso ficaria comigo por um bom tempo, mesmo depois que me dessem alta. O pior de tudo era o médico, que sempre me repreendia por algo, seja pela posição em que eu estava sentada ou pelo estado em que mantinha o soro injetado na minha mão. Ele me irritava, mas eu não tinha outra opção a não ser suportá-lo. Às vezes ele me assustava, dizendo que precisavam fazer mais exames e que alguns dos resultados não eram bons e que eu deveria me preparar para o pior. Não sei que tipo de médico dá um diagnóstico assim a um paciente, mas eu tive que aguentar. Não quis dizer nada à minha mãe, nem mesmo pelo telefone, porque, conhecendo-a bem, ela seria capaz de largar o trabalho só para confrontar aquele médico e colocá-lo em seu lugar. Isso, sem dúvida, eu teria gostado, mas não quis causar problemas nem no hospital, nem no trabalho da minha mãe. Então eu me distraía com meu celular e meus livros, que lia a uma velocidade incrível, afinal, não tinha nada mais para fazer. Finalmente, chegou aquela noite, a que mudou tudo. O médico amargurado e desrespeitoso entrou no quarto com um olhar sério. Pensei que ele estava prestes a me repreender ou dizer o quanto me detestava. Sério, ele era insuportável. Mas em vez disso, ele disse que já tinha os resultados de todos os exames e que, embora eu não apresentasse sintomas, o impacto na minha cabeça havia causado um dano severo, que poderia provocar um derrame cerebral a qualquer momento, sem que se pudesse fazer nada. Desabei em lágrimas na frente dele e ele tentou me consolar, dizendo que de qualquer forma havia a probabilidade de que não acontecesse nos próximos dias, mas sim meses ou anos depois. Acrescentou que uma operação era impossível, pois o risco seria maior. Ele saiu e voltou 2 horas depois. Me encontrou chorando descontroladamente. Eu nem quis dizer nada à minha mãe. O médico entrou novamente, dando a notícia de que meu pai havia sofrido um terrível acidente e que os paramédicos informaram que não acreditavam que ele pudesse se salvar. Minha dor se triplicou. Comecei a chorar e até a gritar, sem me importar com nada. Aquele médico me abraçou, me consolou e então, ao ouvido, em modo de sussurro, perguntou se eu era capaz de fazer tudo o que fosse necessário para salvar meu pai. Eu disse que sim. E ele explicou que existia uma maneira de salvar não só a vida do meu pai, mas também a minha. Enxuguei as lágrimas e perguntei como, ao que ele respondeu que, se eu lhe vendesse a alma, através dele, ele se encarregaria de prolongar nossos anos de vida e prosperidade, com boa saúde e tudo mais. Fiquei surpresa, mas ele imediatamente deixou claro que eu não podia dizer nada a ninguém e que estava obrigada a responder naquele momento. Ele sabia como fazer. Eu estava imersa num estado de tristeza incrível. Não era razoável e não conseguia pensar claramente. Disse que sim, acenando com a cabeça, e então ele tirou o soro, me ajudou a descer da cama e disse para acompanhá-lo a um quarto que já estava preparado exclusivamente para isso. Nenhuma das enfermeiras disse nada, nos olharam como se caminhar com ele por ali fosse normal, algo que acontecia habitualmente. Conforme ele disse, me levou a um quarto afastado, iluminado por velas e com paredes vermelhas. No centro, havia um pentagrama branco pintado e ele mandou que eu me ajoelhasse no meio. Assim eu fiz. Ele me entregou algumas folhas com orações em um idioma desconhecido para mim, mas que especificava como pronunciá-las corretamente. O médico foi claro. Disse que, para que tudo desse certo, eu tinha que dizer cada palavra até o final e depois cuspir, mantendo a petição que ele faria em mente, e ele se encarregaria de realizá-la. Comecei a ler lentamente, e em segundos observei o fogo das velas se intensificar, chegando a mais de 1 metro de altura. O calor aumentou ao ponto de o ar-condicionado se tornar irrelevante. E não só isso, meu corpo começou a sentir frio, ao mesmo tempo que suava, e o sentia quente. Eu tremia, soltava fumaça branca pela boca, e pouco depois comecei a ouvir vozes que me diziam para ler mais rápido, que estavam ansiosas para ter minha alma, e me perguntavam se eu realmente queria que meu pai continuasse vivo, que lesse aquelas folhas de uma vez por todas. Eu chorava enquanto fazia isso, pensando que era uma ideia muito ruim. Faltavam apenas 4 parágrafos, e nesse ponto,
Já via pelo canto do olho pessoas dentro do quarto com olhos vermelhos e sorrisos repulsivos e diabólicos. Eles me aterrorizavam e o médico me dizia para não prestar atenção, que eram apenas testemunhas. O pentagrama branco tornou-se avermelhado e as velas se consumiam. Faltando só algumas palavras para terminar, a dor de cabeça se intensificou ao máximo e provocou meu desmaio. Acordei na cama do meu quarto, ainda no hospital. Meus pais estavam lá e ao meu lado, outro médico. Disseram que o anterior havia renunciado e saído sem dar explicações. Contei tudo a eles, chamaram a polícia e encontraram o quarto com aqueles símbolos satânicos. No entanto, disseram que obrigar alguém a vender a alma não era considerado crime no Código Penal, e por isso a denúncia não era válida. Me deram alta e jurei que desde aquele momento não voltaria a um hospital. A última vez foi quando tiraram meu gesso. Me salvei de vender minha alma só porque, por alguma estranha razão que desconheço, desmaiei. E aquele médico decidiu me deixar no meu quarto, esperando que eu não lembrasse de nada. Essas coisas acontecem onde menos se espera, quando se está mais vulnerável a realizar atos macabros. Obrigada por me ouvir. Quando ouvia a palavra seita em algum lugar, imaginava uma igreja negra ou um lugar enorme com estátuas demoníacas, pentagramas e símbolos do inferno, com pessoas vestindo túnicas estranhas e uma personalidade tão seca e desanimada que faziam você acreditar que só tinham a aparência de seres humanos. Mas me enganei. Pelo menos nem todas são assim. Não aquela que conheci enquanto estava internada em um hospital e a qual fui obrigada a me tornar membro. Frequentemente convulsionava devido a uma doença que padeço e imediatamente me levavam ao hospital quando isso ocorria. Eu me preparava mentalmente para ficar internada no mínimo uma semana. Sempre me faziam esperar e não me deixavam ir até que se assegurassem de que fosse seguro. Era tedioso e às vezes insuportável, mas daquela vez foi diferente. Não fiquei em um quarto só para mim, mas sim compartilhado com outra garota que, embora tivesse uma doença diferente, era similar pelo menos em alguns sintomas, e passávamos o dia falando sobre isso e outras coisas, a ponto de planejarmos nos encontrar e sair quando nos dessem alta. Trocamos números e tudo, já era um fato. A mãe dela sempre estava lá com ela, exceto à noite, pois não deixavam que ninguém ficasse conosco. Eram normas rígidas do hospital e nada podia ser feito contra isso, embora as enfermeiras dissessem que devíamos dormir. Mal as luzes se apagavam, não fazíamos caso e ficávamos acordadas falando de tudo. Às escondidas ligávamos a televisão para ver algum filme, mas a programação era ruim. Na verdade, acabávamos dormindo, então, de alguma forma, servia para algo. Tudo mudou uma noite em que fomos dormir cedo. As luzes nem tinham se apagado quando já estávamos com sono. Sou do tipo de pessoa que acorda com o menor dos ruídos, e foi assim que aconteceu quando, à meia-noite, ouvi a porta do quarto se abrir. Entraram 7 enfermeiras. Pensei que algo tinha acontecido, mas não me movi. Só fiquei estática, fingindo que olhava para o teto. Mas as observei se posicionarem ao lado da minha companheira. Elas a acordaram e perguntaram quantos anos ela tinha. Achei estranho, pois elas tinham todos os nossos dados. Era evidente que sabiam. Minha nova amiga respondeu que tinha 24 anos, e uma das enfermeiras, sem se importar com a reação dela, bufou dizendo que ela não era apta, que era um desperdício deixá-la viva, que não merecia sua beleza, entre outros insultos. De repente, cada uma sacou uma faca e a esfaqueou enquanto seguravam sua boca. O jorro de sangue chegou até minha cama. Em seguida, 2 senhoras entraram e deixaram o quarto impecável, limpando tudo enquanto aquelas enfermeiras ficaram paradas ao lado da minha cama. Eu mantive os olhos fechados, rezando para que não percebessem que eu estava acordada. 2 minutos depois, ouvi-as dizer que era melhor ir embora, e assim fizeram. Quando fiquei sozinha, virei para ver o cadáver da minha amiga. Os buracos no corpo dela ainda sangravam, mas elas pressionaram os lençóis para conter o sangue. Outra enfermeira, aparentemente não envolvida com o grupo, encontrou o corpo. Ela gritou descontroladamente e chamou a segurança, os médicos e todo o pessoal imediatamente, que me tiraram do quarto o mais rápido que puderam, sem acompanhante nem nada. Por causa da minha doença, descartaram a possibilidade de eu ter feito algo, e limpar tudo era impossível. Investigaram.
mas não chegaram a nada. Não quis contar nada a ninguém porque ainda estava no hospital, presa com elas. Então guardei silêncio. Quando a noite chegou, não consegui dormir, nem mesmo vendo aqueles filmes chatos. Só pensava na maneira brutal como tiraram a vida da minha amiga. Foi sem piedade, e não se importaram que ela sofresse, apenas a olharam nos olhos. Foi algo que me deixou traumatizada, com medo até de caminhar para ir ao banheiro. Mas a coisa não parou por aí. As mesmas enfermeiras entraram à meia-noite e me disseram para não fingir estar dormindo, que sabiam perfeitamente que eu estava acordada e que fingir não adiantava. Com medo de que me fizessem algo, abri os olhos e não vi facas nas mãos delas, mas deduzi que deviam estar escondidas em algum lugar dos uniformes. Perguntaram minha idade e eu não respondi. Meus lábios tremiam, não quis abrir a boca, nem mesmo para suspirar. Repetiram a pergunta com uma faca na minha garganta e então lhes disse que tinha 23 anos. Elas se afastaram e disseram que essa era a idade que ele queria para a nova integrante. De novo me ameaçaram e contaram que pertenciam a uma seita que adorava um demônio, cujo nome eu nem entendi. Mas a ele rendiam tributo e obedeciam no que ele pedia. Acenei com a cabeça, dizendo que me juntaria a eles, sentindo-me completamente desprotegida naquele momento. E ali mesmo fizeram um ritual ao meu redor. Observei as luzes se acenderem e apagarem, ao mesmo tempo em que os vidros das janelas começavam a rachar. Isso durou aproximadamente 10 minutos, e depois desmaiei. Ao despertar, era de manhã. Ao meu lado estavam sentadas 2 enfermeiras que me explicaram como seriam as coisas para mim a partir de então. Me deram alta poucos dias depois, e então alguém me chamou para uma entrevista de trabalho nesse hospital. Desde aquele dia, trabalho como enfermeira sem nem mesmo ter estudado para isso, pois estou sendo ameaçada com minha família. Evidentemente não direi a localização deste hospital, mas o diretor faz parte da seita junto com a maioria do pessoal e, inclusive, as autoridades estão envolvidas nisso. É um verdadeiro inferno o que se vive aqui. Fazemos coisas atrozes como as que fizeram com minha amiga e obrigamos outras a fazer parte de tudo isso, assim como me obrigaram. Quando eu era pequeno, passava as tardes depois da escola, na casa da Dona Garcia, minha vizinha, que me supervisionava até minha mãe voltar por volta das 19 horas. Sua casa ficava em uma rua tranquila e tinha um estilo modesto, com casas térreas e pequenos jardins. A estrada era de terra batida, esporadicamente coberta de pedras, e quando chovia, formavam-se grandes poças de lama. Lembro-me que essa rua sempre me deu uma sensação de calma, embora algo isolada, principalmente ao anoitecer, quando parecia longe de tudo, separada do resto do bairro. Em frente à casa da Dona Garcia, havia um prédio desocupado. As janelas estavam quebradas e sujas de poeira. As paredes corroídas pelo tempo e a vegetação tomava conta do local. A grama alta e os arbustos desarrumados davam-lhe uma aparência sombria e desleixada, tornando-o ainda mais macabro. O jardim da frente estava tão coberto de vegetação que mal dava para ver o caminho de pedra que levava à entrada da frente. Certa vez perguntei a Dona Garcia por que aquela propriedade parecia tão abandonada e se alguém morava lá. Ela me olhou séria e explicou que, embora parecesse deserto, não estava completamente vazio, não estava completamente desocupado. "Tem um espírito aí", disse ela num sussurro, como se tivesse medo de ser ouvida por outra pessoa, pelas outras crianças de quem cuidava e que sempre iam embora antes de mim. Suas palavras ressoaram em minha mente e desde então, sempre que escurecia, eu olhava pela janela daquela casa. O que mais me incomodou foi que todas as noites uma luz se acendia em um dos quartos. Havia anos que não havia eletricidade no local, mas lá estava ela, sempre no mesmo lugar, emitindo um leve brilho amarelado. Essa luz bruxuleante despertou em mim um misto de terror e fascínio. Uma noite, enquanto esperava a chegada de minha mãe por volta das 21h30, presenciei algo inesquecível. A luz da residência desabitada estava acesa como sempre, mas desta vez apareceu na janela uma silhueta. Uma mulher de longos cabelos negros, vestida com um vestido. Mas algo me dizia que isso não era comum. Seu cabelo e vestido ondulavam ao seu redor como se ela estivesse submersa em água. Ela parecia olhar diretamente para mim da janela onde eu olhava, com uma intensidade que me deixou paralisado.
Petrificado de medo, meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir. Senti que poderia morrer de terror naquele momento, sem conseguir tirar os olhos daquela silhueta. Então aconteceu algo ainda mais assustador. A silhueta começou a deslizar lentamente até desaparecer pela janela, como se flutuasse de lado. A luz da janela diminuiu como se tivesse se afastado, e de repente o corredor dentro daquela casa ficou sutilmente iluminado. Senti um frio profundo no ambiente onde estava, mas talvez fosse terror. Um gelo que penetrava até os ossos, e eu sabia que algo estava para acontecer. Eu simplesmente sabia. De repente, a porta da frente da propriedade desocupada se abriu lentamente, rangendo de uma forma que ainda consigo lembrar claramente se fechar os olhos. Nunca a tinha visto aberta, parecia fechada há anos, mas naquela noite abriu. Da porta emergiu lentamente a mesma figura que eu tinha visto na janela. Agora, mais perto, pude notar sua pele pálida, principalmente nas mãos. Uma pele inerte e seus cabelos pareciam um abismo escuro que absorvia a luz ao seu redor. A figura parou na porta, como se me olhasse, embora eu não conseguisse ver seus olhos. Eu estava congelado, incapaz de me mover ou gritar. Nesse momento ouvi a voz da Dona Garcia me chamando da cozinha, o que finalmente me libertou do transe de horror em que estava imobilizado, e corri em sua direção, tremendo e com medo. Relatei o que vi, e ela me abraçou forte, sussurrando que tudo ficaria bem. Este é o espírito de que lhe falei. Ela tentou me tranquilizar. Nunca atravesse a rua em direção a ela, prometa-me. Prometi que nunca faria isso e Dona Garcia me garantiu que não me preocupasse, que esse espírito não poderia sair de sua residência. Mesmo assim, pelo canto do olho, a vi fechar a porta. Desde aquela noite, evitei olhar para a casa abandonada. Pouco depois, minha mãe e eu nos mudamos para Morélia, mas essa experiência permaneceu comigo desde então. Foi uma lembrança que tive que discutir literalmente com meu psicólogo, que insistiu em dizer que não era um espírito, mas sim um medo, uma culpa ou algo parecido. Em todas as sessões que mencionei, ele mudou a explicação. Agora, ao ouvir outras histórias de terror, sinto-me um pouco menos sozinho com o meu medo. Sei que há outros que também viram coisas inexplicáveis. Espero que tenham gostado da minha história e, acima de tudo, se algum dia você ver uma luz em uma casa que deveria estar vazia, lembre-se da minha história e tenha muito cuidado.
Embora tenha conseguido chegar aos Estados Unidos atravessando a selva do Darién, precisei de meses de terapia para tentar superar ou ao menos lidar com tudo o que vivi. Meus traumas surgiram rapidamente e tive dificuldade em me relacionar com outras pessoas, incluindo meu chefe e meus irmãos. Aquilo era definitivamente um inferno. Eu entendia o sentimento das pessoas que diziam que, se Deus existisse, ele abandonava todos que entravam naquela selva. Estávamos no meio do caminho, no ponto mais profundo da selva. O grupo tinha cerca de 50 pessoas. Ouvi muitas histórias de indivíduos que enfrentavam situações tão ruins quanto a minha em seus países de origem. Outros viviam em condições ainda piores. Nem sentia vontade de reclamar ao ouvir tantas experiências terríveis. Alguns de nós tentávamos manter nossa humanidade intacta, mas outros eram realmente rudes, mal educados e desrespeitosos. Embora nosso guia fosse gentil e tentasse manter a ordem, às vezes ele perdia a paciência e dizia que seu trabalho era nos guiar. E não era problema dele se decidíamos nos matar uns aos outros. Era verdade, aquele homem aguentava muito, suportando as queixas de pessoas que pediam para reduzir o ritmo ou imploravam por descanso, mesmo sabendo do perigo que rondava aquele lugar. E quando ele se negava, era insultado. A situação piorava quando o sol começava a se pôr. Diziam a ele que já era hora de parar e esperar até o dia seguinte para continuar. Mas ele não se importava, queria que continuássemos avançando. Foi naquela noite que tudo mudou. Uma noite que marcou todos nós que sobrevivemos. Dormíamos exaustos, mais pelo cansaço extremo do que por qualquer sensação de conforto. Era desconfortável, e os mosquitos tornavam tudo ainda pior. De repente, surgiram homens armados com rifles, facas e facões, cercando todo o grupo. Nem o guia sabia o que estava acontecendo. Fomos amontoados no centro como gado e forçados a nos ajoelhar. Aqueles que ousavam resistir eram espancados para ficarem quietos, deixando claro que súplicas seriam inúteis. Finalmente, um garoto apareceu, escoltado por 5 homens, caminhando entre nós e nos observando como se nos estudasse. Ele usava joias no pescoço e nas mãos, mas suas roupas estavam rasgadas e muito sujas. Ele escolheu uma mulher entre todos nós e a afastaram do grupo, enquanto um dos homens fazia um símbolo estranho em uma árvore com uma faca. Todos observamos enquanto a colocaram ali e tiraram sua vida de uma maneira tão brutal que prefiro não dar detalhes. Seus gritos ecoaram pela selva até que tudo ficou em silêncio. Ninguém se moveu. Ninguém fez nada. Apenas assistimos, paralisados. Depois, o garoto escolheu outra pessoa e percebemos que ele poderia passar a noite inteira fazendo aquilo, sem se importar com nossas vidas. Todos estávamos apavorados, mas não fazia sentido ficar ali para sermos assassinados um por um. Então, os homens do nosso grupo se levantaram e atacaram aqueles que nos mantinham prisioneiros como gado. Tiros e gritos de dor ecoaram tanto do nosso grupo quanto dos agressores. Eu corri e me escondi atrás de uma árvore, observando o que faziam com pessoas inocentes que só tentavam se defender. Foi então que senti alguém puxar minha perna. Era um dos homens maus tentando me arrastar para a selva, sabe-se lá para onde. Meu irmão apareceu nesse momento e o golpeou repetidamente com uma pedra até matá-lo. Ele ficou paralisado com o que havia feito, mas não havia tempo para refletir sobre isso. O guia havia escapado e fez um sinal de outro lado para que o seguíssemos. Com um pequeno grupo de 10, nos unimos a ele e deixamos aquele lugar, mas não voltamos a ver os outros. Ainda se ouviam gritos enquanto corríamos, mas não podíamos olhar para trás. Os abandonamos. Não posso dizer que chegar aos Estados Unidos valeu a pena, porque muitas vidas se perderam no caminho, e outras ao nos defendermos dessas pessoas horríveis. Eu fugi de medo como um covarde, e tenho que viver com isso pelo resto da minha vida.